Salve, salve, público esportivo! Você estava com saudade dessa voz, desse áudio, desse vídeo, dessa face? Tamo na área! Eu, você e a bola não está ao vivo. Agora, aquela live gravada para você do YouTube, do Facebook, Naldo Barros exclusivo. Você que é amigo de Naldo Barros no Facebook, você que está inscrito no YouTube Naldo Barros, dê o seu like, comente, compartilhe, porque aqui você terá todas as informações acerca do futebol paraense. Sempre em nome da Clínica Foco, glaucoma, oftalmologia avançada. Olha, brevemente teremos de volta as nossas oficinas de braille, audiodescrição, orientação e mobilidade. Tudo isso na Clínica Foco, Avenida Governador José Malcher, número 937, edifício Realan, sala 301. Entre em contato conosco no telefone e WhatsApp 98411 7373 91 DDD 98411 7373. Clínica Foco, há 7 anos cuidando plenamente da sua visão e embrailizando a sua vida. Vamos agora aos destaques do programa, dizendo que Naldo Barros é o apresentador, pessoa de pele clara, cabelos cacheados, castanhos escuros, olhos, nariz, boca médios, barba crescente. Você que está me vendo de barba, até opine lá no YouTube, no Facebook, como você acha melhor o Naldo, de barba ou sem barba. Eu prefiro sem barba, mas você também pode opinar, né? De repente a gente leva em consideração a sua opinião, né? Já disseram, Naldo, você fica mais jovem sem barba. Não, não, te acho mais jovem com barba, né? É bacana, de repente, ter essa compreensão, né, da face do apresentador no programa Eu, Você e a Bola, apresentado por Naldo Barros, a visão cega do futebol brasileiro. Esqueci de dizer, claro, o mais importante, né, deste momento, além da barba crescente, Naldo Barros veste a camisa social preta com o brasão da Clínica Foco no peito, aqui para você que está acompanhando o programa. Nosso cabelo social preta com golas e botões na frente, mangas curtas, né? Diga-se de passagem. Como destaques do programa de hoje, trarei as seguintes informações. Tem que virar a chave. Em meio a um incêndio, não se sabe se um bombeiro foi contratado ou se um técnico que tem medo da massa. Leão Azul está de bem com o torcedor. Tem até gente dizendo, eu amo esse homem, para Marcelo Cabo. Tudo isso você vai conferir a partir de agora comigo, eu daqui, você daí, conectados no YouTube e Facebook, Naldo Barros, no programa Eu, Você e a Bola. E você que me segue no Instagram e no Twitter, com certeza postaremos aqui o link do YouTube desta programação Eu, Você e a Bola, para você ter acesso com clareza e tranquilidade. Vamos começar falando do Paysandu Esporte Clube? Que a gente começa sempre o seguinte, eu aprendi com meu amigo Plácido Ramos que a gente começa das coisas mais recentes, né? E entre o ruim e o bom você começa logo pelo ruim. Lá vão dizer que eu estou dizendo que o Paysandu é ruim. Não, mas aqui agora a gente tem só notícia ruim, mano. Então tem que começar pela notícia ruim. Depois a gente passa a notícia boa, que nesse momento é do Clube do Remo, né? Que dizem que está muito bem. Eu tenho umas controvérsias, como diria o Pedro Pedreira. Há controvérsias, né? Bom, Paysandu Esporte Clube. Rapaz, para falar do Paysandu, eu vou até tomar aqui o meu remédio de pressão. Vou pegar errado o remédio, oh meu Deus do céu, tá aqui. Olha como eu sei qual é o remédio. Eu vou ler, não vou até fazer propaganda, oh meu Deus. Vou ler aqui em braille, tá aqui escrito o nome do remédio. Eu não vou dizer o nome dele, mas para quem tá assistindo, né, tá vendo aqui o nome do remédio que eu vou tomar. Que eu tenho que tomar, para falar do Paysandu, para falar do futebol paraense, hoje a gente tem que tomar o remédio de pressão, né? Vou tomar aqui aquele remedinho bacana, né? De leve, aquele copo com água. É igual, de preferência que fosse outra água, mas é essa aqui. Então, eu falava para vocês que para nos referirmos ao Paysandu, tem que tomar um remédio de pressão para até acalmar um pouquinho, né? Porque a pressão vai lá para cima. Esses clubes paraenses são culpados de muita gente ter hipertensão, né? É um negócio complicado. E eu vou dizer para vocês o seguinte: o Paysandu, na última semana, foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo 2 partidas para o Fluminense por 3-0. Isso todo mundo já sabia. O Fluminense hoje é o time que pratica o melhor futebol no Brasil. Ah, porque tu és torcedor do Fluminense, todo mundo sabe. Não, é só os números, você vê aí
que o Diniz está realmente praticando, né? No último sábado, mesmo perdendo para o Fortaleza, 4-2, foi um jogo muito interessante de se assistir, com as duas equipes buscando gol a todo momento. E o Paysandu, no sábado, depois de ter vencido o Águia de Marabá lá no Zinho Oliveira por 1-0, pasmem, perdeu no tempo normal por 2-1, com mexidas equivocadíssimas do técnico Márcio Fernandes e covardia, né, dentro de campo, no sentido de retranca. Um time nada para frente, como é a filosofia do antigo treinador bicolor. Nas penalidades máximas, o Águia venceu por 4-2 com grande atuação do goleiro Axel Lopes, e o Paulo Henrique, que entrou nos acréscimos do Paysandu só para cobrar pênalti, que era bom cobrador de pênalti, perdeu, e o Paysandu perdeu então por 4-2, sendo eliminado do Campeonato Paraense. Ou seja, na quarta, eliminado da Copa do Brasil, no sábado do Parazão, agora só resta Campeonato Brasileiro, que começará amanhã diante da Aparecidense, e a Copa Verde, na qual o Paysandu está na final, vai enfrentar a equipe do Goiás. Acabada a partida contra o Águia, os bicolores, a direção, comandada por Maurício Ettinger, pelo executivo Ari Barros, demitiram o técnico Márcio Fernandes. Tentaram trazer Hélio dos Anjos, técnico que é retranqueiro, mas tem uma personalidade forte, que talvez nesse momento fosse aquele bombeiro, aquele apagador de incêndio. Só que o Hélio pediu 200 pila, mano, pra vir pra cá. Tem uma dívida antiga do Paysandu com ele. Ele saiu daqui dizendo que o Paysandu devia 2 milhões pra ele, né? Tem essa dívida antiga, 200 mil por mês. Ele que está desempregado, saiu da Ponte Preta recentemente, depois de ter conquistado o título da Série A2 do Campeonato Paulista. E agora o Hélio não quis vir para o Paysandu. Até pela realidade realmente financeira do nosso clube, é que é difícil, né, contratar um técnico por 200 mil reais por mês. Resolveram trazer então Marquinhos Santos, técnico que passou pelo Paysandu nas temporadas 2017 e início das de 2018. Em 2017, quem não lembra, o Marquinhos Santos ficou no lugar do Marcelo Chamusca. Chamusca começou o primeiro semestre, mas aí chegou aquele executivo chamado André Maluco, ou André Mazuco, e houve lá, dizem que não, mas houve sim alguma coisa. O Chamusca não ia largar o Paysandu e ir pro Ceará do nada assim. Ah, porque a proposta era melhor, faz-me rir, me engana que eu gosto. Né? Eu gosto, me engana que eu gosto, como diria o Marquinhos Satã. Né? E o Chamusca foi embora, veio o Marquinhos Santos. Àquela altura, o Marquinhos Santos salvou aos trancos e barrancos o Paysandu do rebaixamento. E olha aqui, com o Chamusca, os bicolores estavam numa condição razoável na Série B. 11ª colocação. E o Marquinhos Santos foi o rei do empate àquela altura. Se eu não estou enganado, foram 16 empates, poucas vitórias. Fato é que o Paysandu conseguiu escapar do rebaixamento. E aí muitos dão méritos para o Marquinhos Santos, foi um grande técnico. E na minha concepção, não. Porque àquela altura, não sei se vocês lembram, mas o Paysandu deixou de jogar na Curuzu, onde jogava com o Chamusca, para jogar no Mangueirão. Por quê? Em uma coletiva de imprensa, basta vocês procurarem lá na Papão TV, e em outros canais de comunicação também, que vocês vão assistir. Depois de um jogo do Paysandu, e eu não lembro realmente qual era o time. Eu acho até que era o América... Isso, América Mineiro. O América Mineiro lá em cima e o Paysandu lá embaixo. O seu Marquinhos Santos, técnico bicolor, disse o seguinte: olha, esse campeonato é um campeonato fora da curva. O América está brigando por um título, nós estamos brigando pela parte de baixo da tabela. Ou seja, ele colocou o Paysandu como um time pequeno. Né? E disse mais ainda: eu vou até sugerir para a diretoria para nós mudarmos os jogos da Curuzu para o Mangueirão, porque esses jogadores eles estão com medo da torcida. Eles não sabem trabalhar com a massa. Porra, aí vocês não querem que eu tenha que tomar um remédio de pressão. Né? Se eu vou ter que tomar outro agora, pelo amor de Deus, não posso, senão o cardiologista vai ficar com raiva de mim. Mas é um absurdo. Um técnico de um time grande, gestor de futebol, dizer que o time tem medo da massa. E qual o papel teu, Marquinhos Santos, no clube? Seria amenizar esse medo. Né? Seria de trazer esses atletas para o lado do torcedor e o torcedor para o lado dos atletas. Conclusão, o Paysandu foi jogar no Mangueirão, jogou algumas partidas de portões fechados, outras com público realmente diminuto, e o Paysandu escapou do rebaixamento. Mas o que me deixou inquieto foi justamente essa afirmação do Marquinhos Santos, de que os seus atletas tinham medo de jogar com a torcida. E aí, depois disso,
Por que eu estou falando toda essa história, todo esse preâmbulo, né? Parece uma encheção de linguiça, mas aqui o cara estuda para falar de futebol. Com todo respeito a quem... tem currículo legal. Ele foi muito bem no Juventude, ele foi muito bem no América Mineiro, quase levou o Coelhão para Libertadores. Lá no Ceará ele estava indo também muito bem. Deixou o time na 14ª colocação. 7 jogos, foi logo demitido ano passado. Tá desde agosto sem treinar um time, na primeira divisão do brasileiro. Bom, mas enfim, no Juventude, ele de fato subiu da Série C para a Série B. Foi o campeão da Série C em 2019. Uma grande temporada pelo Juventude. Depois, ele também teve uma grande temporada com a Chapecoense, subindo da Série B para a Série A. E culminou, né, no ano 2021 com uma grande campanha ao comando do América Mineiro, na Série A, quando levou o Coelho para a Libertadores. Bacana, tem currículo. Né? Legal o currículo do Marquinhos Santos. Se fosse só esse o currículo dele, grande técnico. O Paysandu realmente foi buscar um cara de Série A, como o Remo buscou Marcelo Cabo. Só que tem esse detalhe, né, gente? Quais foram esses clubes? Juventude, com todo respeito, uma coisa é papão, outra coisa é papada. Tá? Para quem não sabe, Juventude na Serra Gaúcha é conhecida como a papada da Serra Gaúcha. Mas uma coisa é a torcida do papão, outra coisa é a torcidinha da papada. Que lá no Rio Grande do Sul, Juventude é a 3ª, 4ª força. Forças são Grêmio e Internacional. Chapecoense. Teve um grande time uma época aí, antes daquele acidente trágico que matou muitos jogadores, né? Enfim, uma tragédia histórica, né? Muito triste de se lembrar. Mas depois disso a Chapecoense, claro, tem torcida. Mas lá em Chapecó, o que é Chapecó perto de Belém? Pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal. Estou colocando o que é a torcida da Chapecoense com a torcida do Paysandu e do Remo aqui. América Mineiro é a 3ª força, como se fosse uma tuna lá de Belo Horizonte. Lá é Cruzeiro e Atlético. América Mineiro é a 3ª força. A América foi para a Libertadores. Qual a pressão que o Marquinhos Santos recebeu no América Mineiro, na Chapecoense e no Juventude? Nenhuma. O cara treinava tranquilamente. Aqui não. Aqui, quando ele desembarcar amanhã no Valdecanche, o torcedor já vai estar no cangote dele. Ei, tem que ser diferente aqui. Será que ele amadureceu? Aí tem muito aquele pseudo jornalista que se acha um entendedor do futebol. Né? Não, porque agora, depois de 5 anos, ele amadureceu. Então ele veio verde pra cá. Essa que é a realidade. Não amadurece. O cara que não tem personalidade forte, ele vai viver sempre sem personalidade forte. Se ele é medroso, ele vai ser sempre medroso. Ele pode até diminuir o medo. Gente, eu até ontem postei no meu Twitter, no meu Facebook, no meu YouTube, no Instagram. Paysandu acaba de assinar o seu rebaixamento para a 4ª divisão. Pode ser que eu esteja sendo exagerado, pode ser que eu coma a Bill no final e vou torcer muito para isso, mas com Marquinhos Santos, um cara que não sabe gerir um clube de massa, eu não espero outra coisa. Paysandu vive um turbilhão agora, vai estrear na Série C, mudando completamente a filosofia de jogo, porque o Márcio Fernandes é um técnico que jogava para frente, estava desgastado sim no comando técnico bicolor, principalmente após a chegada desse executivo que tem meu sobrenome, mas não honra o meu sobrenome, Ari Barros, né? Que Barros é o sobrenome de comando. Aí ele chegou derrubando tudo, dizendo que tem que concentrar, tem que fazer um monte de coisa. Acabou. Aí, enquanto ele não fritou o Márcio Fernandes do comando técnico do Paysandu, não sossegou. Pode ver, o Paysandu caiu excessivamente de produção após a chegada desse cara. Conquistou a vaga na Copa Verde por incompetência do Marcelo Cabo no Remo. Não por competência do próprio Paysandu. A gente viu o engodo que foi o Paysandu contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Era nítida a categoria de futebol apresentada pelo Fluminense e a subcategoria quase amadora apresentada pelo Paysandu. O Márcio Fernandes não tem culpa do que foi contratado para o Campeonato Paraense. Ele pediu pacote A, veio pacote Z. É como se eu pedisse para mim, tipo, amor, eu quero comer o arroz de primeira hoje. E ela me trouxesse arroz de quarta. Né? Eu não gosto de arroz de quarta não tem combate. É justamente isso. Trouxeram mercadoria fajuta para cá, para o cara trabalhar. Aí como é que eu quero que o cara agora cresça na reta final? Foi demitido injustamente, tá? Tem algumas teimosias do Márcio Fernandes, como todo mundo tem suas convicções, mas não merecia ser demitido porque é um cara que conhece de Série C. O que seu Marquinhos Santos conquistou em Série C? Contra o Juventude, somente.
mas Juventude não tem o mínimo de torcida para se comparar com o Paysandu. Se os jogadores de 2017 e 2018 tinham medo da massa, você imagina agora com essa crise, com esse turbilhão que o seu Marquinhos Santos vai pegar amanhã. Gente, percebam, eu não sei, eu posso não enxergar, mas eu tenho a visão de futebol, por meio do tato, da audição. Perceba a partir de agora, quando o Marquinhos, não vai ser amanhã, que amanhã quem vai conduzir o time é o Wilton Bezerra. A partir do segundo jogo na Série C, ou do terceiro lugar contra o Cametá, que foi isso que sobrou para o Paysandu, terceiro lugar do Paraense contra o Cametá, e não façam de dor e percam para um time fraco desse, Cametá é fraquíssimo jogando futebol, porque se perder a vaga da Copa do Brasil é o fim da picada, né? E aí o que acontece? O Marquinhos Santos, ele não chega assim, vamos lá, vai pra linha de fundo, veja o Luxemburgo, o Diniz, controla, segue, dá um passe. Não, ele só fica assim, vai, ou então, que é o pior, que ele fica fazendo isso aqui, ó, vou tentar fazer. Eu não sou bom disso, eu até ensaiei ontem com a esposa aqui, mas não sei se ficou bom. Mas é assim que ele fica, ó. Não consigo. Pô, o que tu quer dizer com isso, rapaz? O jogador pensa que até o torcedor que tá subindo na arquibancada lá. Passe a perceber, depois me digam aqui se ele não faz isso na beira de campo. Se ele não fizer isso, eu digo, ele amadureceu. Aí vai ser diferente. Mas se ele continuar dizendo, viu, o tempo todo. Que código, o que quer dizer isso, Marquinhos Santos? Me manda assistir um treino que eu quero entender essa tua filosofia de trabalho. Retranqueiro, adoro jogar com 3 volantes, 3 zagueiros. É isso, torcedor, que você quer pro seu clube, Paysandu? Deveriam fazer como fez o torcedor do Corinthians com o Cuca. Claro que, respeitando as proporções, não sei se o Cuca, de fato, abusou, estuprou aquela moça na Itália, né? Mas se a torcida achava que não era ele o comandante certo para o time, protestaram até que o cara saísse. A torcida deveria fazer isso também. Marquinhos Santos não vai contribuir para que o Paysandu consiga o acesso. Lembram quando eu falei do outro lado no passado? Quando tiraram o Bonamigo e trouxeram o Gerson Guzmão, o que eu falei? Acabou o acesso para o Remo. Da mesma forma, pode não ser rebaixado, mas vai ficar na terceira divisão. A não ser que daqui a 3 meses demitam o cara e tragam um apagador de incêndio para controlar a crise. Né? Porque renovaram o plantel pro brasileiro, montaram o plantel pro paraense e agora montaram o plantel pro brasileiro. Trouxeram Rodolfo Filemon, né? Filemon. Trouxeram esse Giovani que até parece que joga bola. Mas e aí? Tem hoje mais de 24 jogadores, quase 30 no plantel. Na Copa Verde, só 12 podem jogar. Tá complicado. Pelo menos uma notícia decente foi que o pastor foi embora. Vai fazer culto na tua igreja lá no Rio Grande do Sul, Ricardinho. Acabou. Só queria fazer culto. Ainda tem repórter. Porque ele era um líder no vestiário. Mano, quem tem que ser líder no vestiário é o treinador. Quero saber o que ele jogou nesses 2 anos que ele passou no Paysandu, no 1 ano e meio por aqui. O que ele jogou. Não porque ele tem um discurso bonito. Então me contrata, pô. Me contrata, que eu te garanto que discurso pra ganhar do Ricardinho é pra ser pastor, eu convenço melhor que ele. Discurso... Quero saber se o país não precisa de professor de língua portuguesa ou de oratória, porra, no vestiário. Não é isso que precisa. Precisa de jogar bola. Negócio de espírito de liderança. Ele fala bem. Não estamos lidando com pedagogia, com língua portuguesa ou com matemática. Estamos lidando com futebol. Futebol é técnica. E nem falar bem, com todo o respeito, que eu detesto fazer isso com as pessoas. Mas eu estou colocando aqui do ponto de vista de convencimento, tá? Nem falar bem o seu Marquinhos Santos fala. Oratória é péssima. Vamos aguardar para conferir. Vocês vão ver os bastidores, depois me cobrem isso. Mas tomara que ele consiga, estou torcendo muito, levar o Paysandu a esse acesso. E aí, eu quero queimar minha língua, viu, seu Ari Barros? Que como zagueiro tu era reserva no Paysandu. Agora se entende o executivo de futebol, o estudioso. Tomara que tu estejas certo. Tomara, eu estou torcendo para isso. Porque se não tiver, a cada rodada aqui vai ser uma crítica. Amanhã vai começar a Série C contra a Aparecidense, time que está há 45 dias parado depois de terminar o Campeonato Goiano. Técnico Moacir Júnior permaneceu da temporada passada para cá. E é esse time do interior de Goiás que vem para Belém disposto a, com essa crise, vencer o Paysandu. E não se surpreendam se isso acontecer ao comando técnico de Wilton Bezerra. Eu tenho foco na vida. E você? Sempre em nome da Clínica Foco Glaucoma Oftalmologia Avançada e Estimulação dos Sentidos. A clínica que faz exames relacionados a glaucoma, tem profissionais especialistas em
deficiência visual, em ortóptica, entre em contato conosco no WhatsApp 91984117373, 984117373. A Carla vai falar com você. Sabe como acontece? Eu quero ajudar uma consulta. Aí a Carla entra em contato. Está confirmada a consulta do fulano de tal para tal dia? Você diz, ok, lá, muito obrigado pelo seu retorno. Ô inteligência pai d'égua, mano. A Carla fala contigo lá e resolve tudo com certeza para garantir o melhor atendimento possível, meu amigo. Você pode demorar um pouquinho para encontrar o que você quer, mas a coisa vai fluir, né? Tudo é detalhado, tudo é estudado para que você realmente tenha uma qualidade naquilo que você quer, no seu óculos, no seu exame, né? Na questão patológica da sua visão, tudo isso você encontra na Clínica Foco. Eu volto a repetir, eu tenho foco na vida e você vem comigo ou não nessa? Aqui não tem crise não, mano. Aqui todo tempo é sorriso no rosto, né? Um abraço às minhas amigas, a Vilma, a doutora Mônica Alves, a doutora Raquel, doutor Fernando, doutor Renato, a Rosângela, a própria Carla, nossa atendente virtual, enfim, todo mundo que realmente está sintonizado no programa Eu, Você e a Bola. Nessa chuva, você está ouvindo no fundo, vou atravessar a Avenida Almirante Barroso, mas antes dizendo o seguinte, qual é a provável escalação do Paysandu para amanhã? Estão me perguntando aqui. Thiago Coelho, eu colocaria o Edilson, melhor que o Samuel Santos. Na zaga, Genilson e o Filemon, não tem outro. Ou colocaria até o Nailo, se ele estiver bem. Na ala esquerda, eu colocaria o Igor Fernandes, tiraria o Eltinho. Mas vamos aguardar. Eu acho que ele vai entrar com o Eltinho na lateral esquerda. Meio de campo, o Giovani. E aí, eu, sinceramente, colocaria o João Vieira ao lado dele. Não colocaria o Kelvin, né? Não mostrou nada até agora. Giovani e João Vieira. Colocaria o meio de campo mais arrojado, entrando ali 3 atacantes, quem sabe só um meia. Colocaria o Fernando Gabriel e mais 3 atacantes. Bruno Alves, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Aí sim, o Paysandu entraria com o que tem de melhor contra essa equipe interiorana do estado do Goiás, a Aparecidense. Vamos aguardar. O Clube do Remo está de bem com a vida, apesar da eliminação, porque eu vou começar por isso. Na quarta-feira, contra o Corinthians, primeira partida aqui 2-0, Copa do Brasil. Segunda partida 2-0 pro Timão lá. Nos pênaltis, Coringão venceu. 4-3. E aí tem muita gente, aqueles que se conformam com tudo e não esperam isso de mim. Nunca me conformo com nada. Sempre tô ambicioso, claro, sem passar por cima de ninguém, né? Não sou maquiavélico como os fins justificam os meios, não é isso. Mas a gente tem que ser ambicioso. Negócio, não tá bom do jeito que tá. Não, ele não tá bom, mano. Eu quero mais, quero melhor, né? E essa história, porque o Remo pelo menos ele fez 2-0 aqui e lá. Não, o Remo para mim foi mais vergonhoso que o Paysandu. Porque o Paysandu já mostrou a fragilidade dele contra o Fluminense nas 2 partidas, 3-0 lá, 3-0 aqui. O Remo deu expectativa, pô. O Remo foi muito bem contra o Corinthians, contra esse time fraquíssimo do Corinthians. Era pro Remo chegar lá, Marcelo Cabo, e partir para cima, claro, cauteloso, mas o Remo montou um ônibus lá com 10 jogadores na zaga, no meio de campo, no ataque, tudo lá atrás, o goleiro. Só faltava estar escrito lá, Nova Marambaia, Bengui, porque, porra, mano, só ônibus velho lá, tranquilo. E o Corinthians, com um time fraco que tinha, quase não atacava. Marcou um gol nos 10 minutos iniciais, marcou outro nos 5 finais. Acabou. Corinthians 2-0 nas penalidades máximas. Todo mundo sabe. A força do Cássio como goleiro, defendeu uma bola, acabou. Mas pelo menos foi para pênalti. Não, gente, eu não aceito covardia. É isso que o Marcelo Cabo está pecando. Gosto muito da gestão do Marcelo Cabo. É um técnico que eu recomendei quando veio para cá. Mas tem um problema que eu percebo nele. É um cara que trabalha muito bem em pontos corridos. Pode ver quando ele foi campeão da Série B pelo Atlético Goianiense. Pontos corridos. Mas quando é decisão, amarela. Né? Mata-mata. Mas ganhou do Cametá. Porra, pelo amor de Deus, não me compare Cametá com Corinthians, com Paysandu. 1-1 lá em Cametá, por conta daquele gramado. Olha, com todo respeito, que eu adoro Cametá. Antigamente, né, não tinha toda essa, mas agora, Deus meu Deus, eu sou casado com uma cametaense, carmoense. Mas estou falando de técnica de futebol. Gramado horrível lá do Parque do Bacurau. Foi 1-1 o jogo. Cametá tinha que ter se aproveitado daquele momento para ganhar a partida. Não foi competente. Chegou aqui, o que o Remo fez no gramado melhor? 4-0. Então o time do Cametá é fraco. Aí, porque a gente ganhou do Cametá. Aí tem torcedor agora, colocaram lá no... Eu amo esse homem. Mano, o que o Marcelo Cabo ganhou? Calma, é muita, sabe? Eu amo esse... porque é isso. Olha o coração. Foi vergonhoso contra o Corinthians. Tinha sido vergonhoso contra o Paysandu, que tem um time mais fraco que o do Remo hoje.
e o Remo não soube aproveitar. O Paraense fez obrigação, venceu o Cametá, que é mais fraco ainda, tá na final. Agora, tomem cuidado com o Águia de Marabá, viu? É um time retrancadinho, fechado e pode sim dar trabalho para vocês. O Águia não é Cametá, não. Não é porque eliminou o Paysandu. Eliminou o Goiás da Copa do Brasil. Um time bem interessante. Então vamos aguardar nessa final do Paraense, que está marcada para os dias 18 e 25 de abril, 2 quintas-feiras, 25 de maio, perdão. 18 e 25 de maio, 2 quintas-feiras. Primeiro jogo em Marabá, no Zino Oliveira. Segundo jogo no Mangueirão, para mais de 40 mil torcedores, não tenho dúvida disso. Em relação à Série C, o Remo jogará contra o São Bernardo, né? São Bernardo é um time muito forte. Lembram dele quando jogou contra o Palmeiras, quartas de final do Paulista? Time muito bom, muito interessante. Manteve a base e é um forte candidato ao acesso para a Série B. Assim como o Remo. Gente, o Remo hoje tem um plantel, tem um elenco. O Remo não tem um time. O problema do Remo, às vezes, é o treinador. Né? Porque eu não consigo entender como é que o Jean Silva, que marcou o gol contra o Cametá, é reserva desse time. Jean Silva tem que ser titular no Remo. Não tem discussão. Tem que estar ali ele, Muriqui, né? Tirar Diego Tavares do time que não rende nada, né? Pior que arroz de terceira. Não rende nada. Coloca lá o Muriqui, coloca o Jean Silva. Tem que deixar de ter medo, Marcelo Cabo. Tenho certeza que ele vai querer retrancar o time quinta-feira lá com o São Bernardo para ganhar por 1-0. Isso é Série C, o Remo tem que ser protagonista. Né? Vamos aguardar o que ele vai fazer. Eu estou assim convicto de que o Remo vai fazer uma boa competição. Tem um time muito bom, coisa que a gente não vê no Remo há uns 10 anos. Eu acho que o Remo tem realmente um plantel interessante, tem titulares, tem reservas que podem jogar boa bola, mas às vezes é mal escalado. Eu entendo que o Remo tem que jogar na quinta-feira com o Vinícius no gol. Aí você pode colocar, claro, o Lucas Mendes, que é o melhor lateral que o Remo tem na direita. Na zaga, o Ícaro e o Diego Guerra. O Diego Híbrido só tem que ficar ali para aquelas bolas aéreas finais, que ele tem muito problema de contusão. Né? Então, Ícaro e Diego Guerra. Na ala esquerda, o Remo tem que contar mesmo com a situação do Leonan. Né? O Leonan é um atleta interessante que tem que ser o lateral do Remo, tomara que não se contunda. Meio de campo indiscutível. 2 jogadores que dão até em campo. Né? Richard Franco, Anderson Show. É o esteio ali, aqueles cães de guarda na zaga. E o Richard sabe sair pro jogo. Só tem que acalmar um pouquinho, que ele é um pouco esquentado. O paviozinho dele é curto. Mas controlando isso é interessante. Né? O Remo tem Pablo Roberto matando a pau. Ou camisa 10. Joga com a 8, né? Mas é aquele tradicional camisa 10 que a gente chama. Só não pode se mascarar, viu, Pablo Roberto? 23 anos, joga uma boa bola. Interessante, contra o Cametá, matou a pau também. Pablo Roberto no meio de campo. E aí, você pode colocar no ataque, né, 3 atacantes também. O Jean Silva, que não pode ficar fora desse time. O Muriqui. E, quem sabe até colocando o Pedro Vitor, ou o Fabinho, ou o próprio Canu. Enfim, o Remo tem peças interessantes ali para jogar nesse ataque. Outro cara que não pode ficar fora desse time, o Ronald. Só que o Ronald, infelizmente, ele não é carioca igual o Marcelo Cabo, ele é paraense, né? Aí por isso ele fica de fora. Que é o grande problema dos nossos clubes hoje. Os paraenses estão ficando de fora. Vocês viram o que fez o Márcio Fernandes no último jogo? Colocou o Roger no segundo tempo, tirou o cara e queimou para colocar o Paulo Henrique nos acréscimos, para bater pênalti. E olha o que aconteceu. Então, Remo tem tudo para fazer uma boa competição. Vamos aguardar, vamos torcer para de fato as equipes paraenses renderem muito bem nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Série D, o Águia estreará domingo diante do Princesa dos Solimões em Marabá e a Tuna jogará contra o Trem lá no estádio, ou no Glicério Marques ou no Zerão, não sei bem, lá em Macapá. A Tuna está esfacelada, não vejo que vai fazer uma boa campanha e o Águia tem tudo para, quem sabe, conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, dê o seu like, né? Ou seja, dê o seu curtir lá, comenta, compartilhe, ajuda a crescer meu trabalho para que nós estejamos sempre juntos fortalecendo a pessoa com deficiência. A partir de hoje, teremos o programa Eu, Você e a Bola. Tentaremos aí fazer um trabalho semanal, mensal, enfim, não vou estabelecer dias aqui, mas também falaremos de educação. Vou contar para vocês numa live aí que a pessoa cega teve o seu cartão do Passe Fácil bloqueado porque não olhou para biometria facial. Quer saber dessa? Fica aqui no YouTube. A qualquer momento voltaremos com muito mais informações para você. Naldo Barros, a visão cega do futebol brasileiro para o programa Eu, Você e a Bola.